Nós fomos recebidos uma vez mais pelo secretário-geral do Ministério, da Ministra da Presidência, do Conselho de Ministros. Aliás, é uma diferença assinalável o que se passa quando nós pedimos reuniões ao Ministério da Educação e somos atendidos pela pessoa que está lá mais à mão, e normalmente é quem está ali no atendimento ponto final, e depois de uma hora ficarmos à espera para podermos ser recebidos, ou quando nos dirigimos a outros ministérios, nomeadamente a este Ministério, em que somos recebidos pelo secretário-geral do Ministério, ou, por exemplo, ainda, como também penso que disse da última vez, quando convidámos a própria Ministra da Cultura para estar na inauguração do painel do 25 de Abril em Peniche, e ela esteve. Portanto, o problema aqui é, de facto, um problema bem identificado de incapacidade para dialogar, de incapacidade para negociar, de incapacidade para ouvir os outros que existe no Ministério da Educação e, em particular, da parte do Ministro da Educação, que, por mais que nós insistamos na necessidade de reunir, de fazer diagnósticos, de perceber o problema, os problemas, para ele, é como se nada se passasse. E continua, e agora, como nós dissemos ali dentro, provavelmente até vai ter pouca disponibilidade para receber os professores e para se dedicar à educação, porque como tem pela frente o Europeu de Futebol e os Jogos Olímpicos, é um homem que vai estar muito ocupado nestes dias, não é? Dizer o quê? Portanto, nós colocámos as questões que aqui foram abordadas, e a primeira, que é a questão de fundo, a questão política, é de facto o continuado bloqueio ao diálogo e à negociação, lembrando, uma vez mais, que desde que tomou posse o Sr. Ministro da Educação reuniu uma vez com as organizações sindicais, em 22 de janeiro de 2020, portanto, o ano passado, e para nos dizer que das duas uma ou aceitávamos ir pelos caminhos que ele entendia os adequados, tínhamos uma autoestrada, ou insistíamos na carreira, no tempo de serviço, na questão da aposentação, etc. E aí estávamos num beco sem saída. Foi exatamente desta forma que nos disse. E até disse mais, na altura, que a questão da aposentação e mesmo do envelhecimento dos professores, da saída para a aposentação e depois da falta de professores para os substituir, não passava, porque na altura, em janeiro de 2020, isto estava muito na comunicação social, aqui em Lisboa, no Algarve, noutros sítios, já havia muita falta de professores. Não passava de conversa e de uma exploração que os sindicatos e alguma comunicação social iam fazendo para criar factos, mas que não eram um problema. Foi assim que ele encarou este problema, que é um problema grave e que é um problema que o Conselho Nacional, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação tem vindo sempre a alertar para o aumento, obviamente, da idade dos professores. O Conselho Nacional de Educação tem várias resoluções, recomendações, pareceres em que aborda o problema com preocupação. A OCDE, a Comissão Europeia, já instaram o governo português a tomar medidas, porque aqui não é só o problema de se as pessoas vão ou não vão aposentar-se, porque evidentemente que nós temos um corpo docente envelhecido, um corpo docente com mais dificuldades do ponto de vista também da própria saúde, pois é evidente, entra já na idade em que as doenças surgem mais e portanto há mais quebras por razões de saúde, ou neste caso doença de professores, mas também porque há um desgaste físico, um desgaste psicológico, exigências que são grandes, a exigência agora toda das plataformas digitais que foram pedidos a uma geração de professores que quando começou praticamente até era difícil haver sítios para tirar fotocópias ou para tirar, não, e portanto de repente, como alguns colegas me diziam, eu que me valeu porque não tínhamos tido formação, foi o meu filho ou foi o meu neto ou foi que me ajudaram, portanto mas as pessoas fizeram, a questão não é essa, os professores fizeram isso, compraram os equipamentos, transformaram a casa em sala de aula, aumentaram a capacidade da internet, foram ver como é que se podia fazer e foram aprendendo pelo erro muitas vezes como é que se fazia bem e tudo funcionou melhor agora. Os professores nunca se negam a nada quando é preciso dar respostas. Agora, o problema, e não estamos a exigir um subsídio disto ou daquilo ou daquele outro, ou mesmo que se vier agora, como se fala, a final da Champions para o Porto, que seja oferecido aos professores pelo trabalho que tiveram. Não é isso que nós exigimos. O que nós exigimos é respeito. O que nós exigimos é respeito pelos direitos que as pessoas têm, é respeito pelas pessoas em si e por aquilo que tem sido um trabalho intenso, com um desgaste enorme, e que isso seja visto também como a necessidade de iniciar esta discussão. Eu lembro que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação,
o Dr. António Costa e o Dr. Tiago Brandão Rodrigues, na campanha eleitoral para esta legislatura, se comprometeram a apresentar propostas para que os professores, eles começaram por dizer, em particular da monodocência, mas não apenas, mas que os professores com 60 ou mais anos pudessem ser libertados das aulas, da atividade letiva, sendo-lhes atribuída a outras atividades, nomeadamente acompanhamento de mais novos e tudo isso. Isso foi dito, está escrito na campanha eleitoral. E depois, onde estão propostas? Zero. A senhora Ministra Alexandra Leitão disse, por exemplo, já depois de tomar posse, que a pré-reforma agora é que ia avançar e o setor prioritário era o da educação, onde os funcionários, os trabalhadores não docentes, os professores, eram corpos profissionais envelhecidos e aí é que se ia começar por avançar com a pré-reforma. Alguns colegas já perguntaram como é que é, quando é que podem entregar papéis e a resposta que chega é não está regulamentado. E, portanto, nomeadamente na educação. Nós já pedimos esta informação ao Ministério da Educação, remeteram-nos para o Ministério da Modernização, depois dirigimos-nos à Ministra Alexandra Leitão e disse-nos que nós negociarmos isso era com o Ministro da Educação. Portanto, não há quem queira falar dos assuntos e, portanto, é a pré-reforma, é o que se faz a quem tem mais dos 60 anos, é a possibilidade de nós usarmos o tempo de serviço da carreira, se não for pela via da recuperação, de poder ser usado, como já se fez noutro tempo, recuperando esse tempo, como se dizia antes, até por causa de quem tinha o ano sem faltas, comprando tempo, mas à conta daquele que já não foi contado para outro efeito. Enfim, há um conjunto de possibilidades para permitir que os professores possam, de facto, aposentar-se de uma forma justa e até antes de chegarem a um quadro de exaustão plena. Mas eles recusam completamente discutir, negociar, abordar estas questões. Isto não pode acontecer. O desbloqueio negocial tem que ser uma realidade. Nós temos que conversar, nós temos que poder dizer, fazer o diagnóstico e procurar caminhos. Nós sabemos que isto não se resolve de hoje para amanhã, nem para o mês que vem, nem para o ano que vem. Nós tivemos propostas para 6 anos para poder ir reduzindo também os encargos, poder ir mitigando o peso em termos orçamentais. Nós estamos disponíveis para tudo. Só não estamos disponíveis para uma coisa, que é continuarmos a ter um ministro que acha que a democracia é a sua democracia e da forma que ele a entende. E aquilo que ele entende é que não tem que dar satisfações a ninguém, não tem que reunir com as organizações e, portanto, não quer saber dos professores para nada, a não ser de vez em quando ir a uma escola, como ainda aconteceu aqui há tempos ali na Amadora, quando lá estávamos, e, por exemplo, ser dada uma ordem aos professores da escola que nesse dia ninguém podia ir de escuro, ninguém podia ir de negro, que era para não dar a ideia que estavam em protesto, ou coisas do género, como, por exemplo, meter os professores dentro das salas de aula e não os deixar de lá sair com os alunos para só lá estarem aqueles que vão lá bajular e bater palmas ao seu ministro, em particular os diretores e os seus assessores. Portanto, isto não pode continuar assim e nós vamos cá estar para a semana. Já dissemos ao Sr. Secretário-Geral, que já disse também que cá virá, que iremos continuar. Para a semana são as questões das condições de trabalho, a seguir teremos aqui as questões relacionadas com as carreiras. Agora, enquanto o bloqueio se mantiver, nós, pelo menos este mês, estaremos aqui, onde o Conselho de Ministros reunir, quando o bloqueio, ou pelo menos quando houver disponibilidade para uma reunião com a presença do Sr. Ministro, pois então nós estaremos, deixaremos de vir aqui e passaremos a ir lá reunir, porque é isso que queremos, ou seja, a luta que nós vamos desenvolvendo só existe porque há uma incapacidade, do ponto de vista democrático também, para o diálogo e para a negociação, e os problemas arrastam-se, como se sabe, na educação tem sido assim, infelizmente. Portanto, hoje foi uma ação muito engraçada e nós vamos continuar, porque a luta tem que continuar e temos que começar já a pensar, se chegarmos ao fim do mês de maio e nós estivermos nesta situação em que não há resposta para os problemas, o que é que vamos fazer a seguir? Com uma certeza, não vamos baixar os braços e a seguir vamos continuar a lutar, porque só com luta, infelizmente, é que esta gente é capaz de ouvir e de ter capacidade para negociar. Infelizmente, sem luta não é capaz, e isso é pena, porque eu acho que era muito mais útil para todos que de uma forma democrática, e a luta é democrática também, mas pelo diálogo e pela negociação, nós pudéssemos chegar a soluções. Se não sabem ouvir, enfim, aquilo que nós apelamos por essa via, vão ter que nos ouvir por esta via, que é da luta. A luta continua, força para todos, e enquanto dirigentes e delegados sindicais e professores, que não são uma coisa nem outra, vamos todos ser os primeiros a estar na rua e a dar a cara para resolver os problemas. Obrigado uma vez mais por cá estarem e obrigado aos camaradas do Sul.